Ao mesmo tempo que você teve uma consolidação, foi em diversos lugares, atendeu agendas, podcasts, está sempre lá na FM com o César, em programas de debates e tal, veio também as críticas, né? Muitas. Quando você se posiciona sobre determinado assunto, vem muita crítica. E você ficou conhecida aí no cenário meio que gospel como uma missionária polêmica. Você se acha polêmica? Não, de forma alguma. É porque hoje falar a verdade se tornou meio que polêmico. Aí, assim, as pessoas dizem, ela é contra o pastorado feminino, mas ele é a favor do segundo casamento. Eu não sou a favor do segundo casamento. Eu tenho certeza que tem pessoas que, por exemplo, vamos pegar só um dia teu. Durante o dia, quando chega o final do dia, tem coisas que você fez que você se envergonha. Poxa, eu deveria não ter feito isso. Então, tem coisas na nossa vida que você não tem o conhecimento daquela situação. Se você pudesse voltar atrás, você talvez não faria. Mas, assim, eu vejo que em tudo Deus tem um propósito, né? Deus está nos trazendo e nos moldando para ser mais parecido com Ele. Então, assim, tem coisas, por exemplo, que eu já falei que, por exemplo, soaram estranho aos ouvidos de alguém, talvez feriu alguém, machucou alguém. E aí, esses dias me disseram, olha, quando a senhora for em um outro podcast, vá lá e diga que a senhora é a favor do pastorado feminino. Então, e eu sentei com essa pessoa, humildemente expliquei, mas eu não sou a favor do pastorado feminino sobre esses termos, assim, assim, assim. Agora, uma esposa que trabalha com o marido, que recebe o nome de pastor, que nem deveria também, né, ter essa busca por título. Isso aí é outro problema, é outra coisa, é outra situação. Então, assim, não é um mérito. As pessoas acham que eu me coloco como inimiga das pastoras. Na verdade, é o contrário que acontece, né? Porque, como você falou, muita gente começou a me hostilizar por isso. Vou fechar essa porta aqui. Por exemplo, eu tive em João Pessoa. E aí alguém disse assim, a gente não vai abrir a porta da nossa igreja para ela porque ela é contra pastoras e a minha esposa é pastora. Eu não sou contra pastoras. Eu debato no campo de ideias, situações e questões teológicas. Não é que eu vou me tornar tua inimiga porque tu diverge de mim acerca de alguma coisa. E o fato de eu ver essas pessoas fechando portas, bloqueando, brigando, porque eu quero ver, e trazendo tudo para a área pessoal, e dizendo que você é ruim porque você se levantou contra o ministério do ungido, eu vejo que quanto mais eu vejo isso, mais eu vejo que há realmente pessoas despreparadas exercendo essas funções pastorais. É que também falta maturidade para algumas pessoas Sim. de compreender que você está em um podcast e você tem liberdade para emitir a sua opinião sobre determinadas coisas, sobre diversas coisas. Isso é democracia, você tem liberdade de pensar e de expressar o que pensa. Mas isso não quer dizer que você foi convidada para ir numa igreja, lá tem uma pastora, você vai ser desrespeitosa. De forma alguma. Ao ministério pastoral que exerce uma função pastoral lá. Você vai, enfim, pregar a palavra, ué. Sim, eu chego na igreja, eu cumprimento o pastor, a pastora, eu trato todo mundo com muito respeito. Por quê? Porque eu gostaria de ser respeitada. Eu gostaria de que a minha opinião também fosse respeitada. Assim a gente tem vivido, né? Pessoas desrespeitam a opinião de outras e depois querem exigir respeito. Então, assim, eu respeito todo mundo, eu trato todo mundo da mesma forma como eu gostaria de ser tratada. Inclusive, nessa minha viagem a João Pessoa, teve uma pastora de uma igreja que ela disse assim, quando você for num lugar, você fale assim, eu fui recebida muito bem por uma pastora numa igreja, e de fato fui. Essa pastora me levou para passear, me deu presente e quis andar comigo, mesmo sabendo da minha posição teológica com relação ao pastorado feminino. Isso demonstra equilíbrio, maturidade, isso demonstra preparo, isso demonstra de que debater no campo das ideias não te faz inimigo de ninguém. Perfeito, é debater no campo das ideias, divergências de pensamentos. Mas uma pessoa se considerar como pastora, ela está cometendo alguma heresia ou é só um pensamento diferente? Olha, nós já falamos sobre isso umas 3 vezes. Não, mas porque há uma diferença de heresia. Vamos lá. Eu sou pré-tribulacionista, mas eu não considero um pós-tribulacionista como herege. É verdade. Eu só acredito que ele pensa diferente. Sim. Eu, por exemplo, sou continuista. Aí vem um cara que fala, não, os dons eu não considero ele também como herege, apesar de discordar. Isso. É a mesma coisa você. Você defende a não existência do ministério pastoral feminino. Agora, quem defende a existência do ministério pastoral feminino é herege? Não, é só é algo que não compromete a nossa salvação, primeiramente, isso precisa ser dito, e é algo que a gente acaba debatendo no campo teológico e divergindo teologicamente. Por exemplo, tem gente que vai afirmar, com base em quê? Com base em experiências pessoais, com base em um chamado de Deus, com base em alguns casos que deixam a entender biblicamente de que Deus levantou mulheres para serem pastoras e
para mim, eu hoje não me tornaria inimiga de ninguém, nem debateria sobre esse assunto mais, porque esse assunto hoje, para mim, ele já está mais do que assim, preenchido, embora tá aí um monte de gente pedindo debate com a fulana, com a cicrana, com a beltrana. Eu tive agora um debate que vai sair em janeiro com um pastor, e esse pastor, o debate inteiro, ele dizia, eu acho, eu penso, eu acho que não. Aí chegou um momento que eu disse, pastor, o que o senhor acha, diante do que a Bíblia diz, não é nada. Entendeu? Então, assim, ele não, mas me prova, me mostra e tal, e tal. Eu disse, estou o tempo todo mostrando para o senhor. Então, assim, às vezes, parece também, Fábio, eu quero até falar sobre isso, porque, assim, parece que eu sou grosseira, parece que eu sou ríspida, parece que eu sou a barraqueira. Tem gente que diz assim, o marido dessa mulher apanha, meu marido tá ali, feliz, satisfeito, não tem nenhuma uma mancha de taca. Então, são coisas assim que a gente diverte teologicamente. O povo reclama porque eu falo rápido, tem gente que fala devagar e o povo reclama, tem gente que se posiciona teologicamente. Por exemplo, hoje, na Assembleia de Deus, eu sou a única debatedora a nível nacional que está debatendo em debates, participando de debates teológicos, né? Eu não vejo outras mulheres assembleianas participando. De uma certa forma, era para as pessoas olhar e dizer, poxa, vamos respeitá-la, né? Uma teóloga e tudo mais. Mas o povo desmerece. E isso começa onde, às vezes, dentro da nossa própria casa, da nossa própria igreja. Nos Gideões, aconteceu um episódio. Você congrega lá em Camboriú, nos Gideões, Gideões, congrego, né? na Assembleia de Deus, Gideões, missionário da última hora. Aconteceu uma situação, um episódio lá durante os Gideões, que uma pessoa foi querer, tipo, me atacar e conversando com outra aqui do meu lado, porque essa pessoa vive nos podcasts, que não sei o que e tal. Olha, disse, oi, irmã, Pai do Senhor, tudo bem com você? Não sei qual é o problema, né, que a pessoa tem contra mim, porque, tipo, eu não vou com a tua cara porque alguém falou que tu não é legal. Isso não existe, né? Pessoas maduras no reino não fazem coisas desse tipo. Mas aí o que acontece? Ela chegou e conversando com outra pessoa, disse, amado, tudo bem? Você está falando de mim? Pode falar para mim. Olha, eu vou nos podcasts, mas geralmente eu vou nos podcasts a convite, né? Eu não fico me oferecendo assim, não, né? Que nem as cantoras que brigam para cantar. E aí, ela é uma das que briga para cantar. E ela ficou intrigada. Mas a gente vê o quanto a mulher, ela é despreparada, ela é frágil no sentido de ser criticada. Por exemplo, hoje eu admiro muito a Ana Campagnolo, é uma deputada estadual de Santa Catarina, e ela diz, eu não choro, eu não costumo chorar, ela não costuma se derramar ou abrir o coração para as pessoas de forma que, né, ela vem expor as suas dores. E eu admiro demais isso, né, porque as mulheres hoje, elas são muito, como que eu posso dizer, não é nem frágeis, elas são mimizentas. Né? São muito vitimistas, competitivas, e às vezes a forma de uma mulher competir com a outra, isso tanto no ministério quanto fora, às vezes é até desonesta, desleal. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem um trabalho chamado Mulheres Curadas, e essa pessoa foi uma das pessoas que mais me feriu, e ela nunca reconheceu para vir me pedir perdão. E esses dias até eu fiz um vídeo para o meu Instagram e falei, eu perdoo a fulana, a cicrana, que falou da minha aparência, a que trabalha com mulheres, a que saiu do vocal quando eu voltei a ser uma das maestrinas. Então, assim, muitas pessoas vão nos ferindo ao longo da caminhada. E a gente precisa entender isso como algo que Deus está permitindo que a gente passe para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para nos tornar mais parecido com Ele. E não ficar no campo do vitimismo, né? Então, hoje, por exemplo, o fato de eu ter me colocado teologicamente nessa posição faz com que muitas pessoas que já chegaram para mim, alguns pregadores, disseram, eu concordo, irmã, com tudo que você diz, mas eu não posso falar. Não posso falar porque a porta fulana de tal vai se fechar. Eu conheço um Deus que quando Ele abre portas, ninguém fecha. E embora a gente saiba que no meio do sistema tem muita coisa que não é dirigida pelo Espírito Santo, né? Mas, assim, tem muita gente que concorda com o que eu digo, mas eles mesmos não têm coragem de falar. Então, eu tenho certeza que nesse tempo Deus vai levantar alguém com unção, com coragem, com ousadia, para falar o que ninguém mais está falando, para ir onde ninguém está mais indo, e é isso.